Sairemos daqui renovados e transformados em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui de novo. E, com certeza, Deus quer ministrar a cada um de nós nesta noite. E este tema é muito oportuno, porque o reino de Deus está sendo estabelecido na terra. Nós começamos em Jerusalém com 12 pessoas, depois 120, depois 3.000, depois 5.000, e o evangelho foi se expandindo por toda a Judeia, Galileia, Samaria e até os confins da terra, e aqui estamos nós hoje. Fazemos parte desta corporação de santos. Esta sempre foi a ideia de Deus, ter um povo exclusivo para si. Alguém que neste auditório pode dizer, eu sou propriedade exclusiva de Deus? Amém? Amém. Muito bem. Nós sabemos que o reino de Deus, ele já existe dentro de nós. Isso vai acontecendo quando o próprio caráter de Cristo vai nos envolvendo e nós começamos a ficar parecidos com Ele. Em nossas ações, nossas atitudes, nossas reações, nossas realizações. Por quê? Porque Deus quer um povo na terra para promover o seu nome e a sua glória. E desta forma o reino de Deus, ou os princípios do reino, vão sendo estabelecidos. E o mundo olha para cada um de nós para aprender que as leis do reino de Deus é que devem imperar dentro da igreja. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém? Nós estamos aqui com uma missão. Diga, nós estamos aqui... Você não jantou? Hã? Não? Então quem não jantou, diga forte. Nós estamos aqui com uma missão. Implantar o reino de Deus. Até que o reino de Deus, visível, aconteça quando Jesus voltar. Amém? Mas hoje eu quero dizer aqui sobre 4 coisas que Deus me mostrou, especificamente para falar aqui hoje, e eu disse para minha esposa, Deus falou que vai me dar 4 palavras. E essas palavras são chaves para que o reino de Deus seja realmente implantado com sucesso. Antes, porém, o lado direito aqui, diga comigo para ficar bem gravado. A forma visível do reino de Deus ainda virá quando Jesus voltar. Conforme Êxodo 19, verso 6, se puder projetar. O projeto de Deus sempre foi o de estabelecer um reino de sacerdotes aqui na terra. Sempre, desde o Velho Testamento. Isso aqui foi no início de tudo, na época de Moisés. Vamos ler juntos?
Vocês serão para mim, Deus está dizendo, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O povo de Israel se tornou muito religioso, com muitas regras, e não cumpriu o propósito. E no Novo Testamento Jesus repete isso. Lá em 1 de Pedro 2,9. Nós vamos citar agora daqui a pouco. Então, este plano de Deus, ele tem duas etapas distintas. Primeiramente, Jesus veio e edificou a sua igreja. Diga amém. E esse grupo de santos, de homens e mulheres, agora sim, repita comigo. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Ok. É isso que nós somos hoje. Caso contrário, não somos igreja. Somos um grupo religioso, como qualquer um outro. Porque a igreja é isso aqui, com essas 4 características. Este lado aqui diga assim: qualquer outra coisa é apenas imitação de igreja. Ok? Temos que entender o que é igreja e se você realmente faz parte da igreja. Porque ir ao templo, cantar este louvor maravilhoso, Maurinho, só você mesmo. Cheio de unção, vir aqui cantar, dar oferta. Nós não demos oferta. Vai dar. Dar oferta, adorar a Deus, tudo isso é muito bom. Mas nós somos povo exclusivo de Deus com uma finalidade: para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a luz. Então vamos dizer juntos: nós somos igreja para proclamar as virtudes, o poder, a graça de Deus. Amém. Tudo que Deus faz é com propósito. E eu e você estamos aqui então com uma missão. A igreja então não é um grupo de pessoas isoladas, religiosas, com regrinhas. Não, igreja é outra coisa. A igreja existe para mostrar ao mundo o estilo de vida que se vive lá no céu. Amém? E eu vou dizer isso aqui de maneira mais clara hoje. Então, tudo que Deus faz é com propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Você um dia entregou sua vida a Jesus e precisa entender o que foi que você fez. Você fez uma aliança com Deus e você hoje tem uma responsabilidade: implantar o reino de Deus aqui na terra. Amém, meus irmãos? Então, o reino de Deus já está aqui, está dentro de você. Os princípios do reino, a mensagem do reino, já está hoje dentro de você. Mas o reino um dia virá de maneira visível, quando Cristo voltar. A mensagem do reino, os princípios do reino, uma amostra do reino, já estão presentes hoje, graças a Deus. Muito bem. Quantos homens de verdade nós temos aqui? Alguns parece que têm dúvida. Levante. Homens de verdade.
os homens digam assim: para obras extraordinárias, Deus procura homens e mulheres especiais. É interessante quando você lê a Bíblia que normalmente este grupo de Deus que faz a obra é um grupo de pessoas simples. Pessoas simples que são treinadas pelo próprio Deus para cumprir a missão. Deus nunca procurou gente na porta das universidades. Quando Jesus veio, ele não foi para a sinagoga ou para o templo. Ele procurou homens e mulheres simples. No Velho Testamento foi a mesma coisa. Quando Deus chamou Gideão para libertar Israel, ele pensou que Deus tinha errado de endereço. Mas deve haver algum engano, eu sou o menorzinho na casa de meu pai. Quando os irmãos de Davi estavam na casa do pai, se regalando, comendo do melhor, Davi estava cuidando das coisas do pai. Por isso que quando Deus, dá a impressão que Deus estava procurando um homem para usar. E lá em Atos Deus diz assim: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Um homem que está interessado nas coisas do pai. E José, desprezado pelos irmãos. E parece que José era assim mesmo, parece que ele se sentiu cara, sabe? Mas ele foi rejeitado pelos irmãos, foi vendido, mas Deus estava de olho naquele menino. José foi vendido com 13 anos. 13 anos. Foi vendido para os midianitas que o levou para o Egito. Lá ele foi vendido para Potifar. A mulher de Potifar se engraçou com ele, ele fugiu. E a mulher mentiu, dizendo que ele assediou. E ele foi preso e ficou na cadeia muitos anos. Se fosse apenas 1 ano, 2, 10, 12, mas ele ficou muitos anos preso. Mas aí, hoje, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos descobrir que Deus estava treinando José para o trono do Egito. A Bíblia diz que José foi chamado o Senhor do mundo. Senhor do mundo. Ele passou por todos os testes, como Abraão passou por todos os testes. E o último foi um teste muito difícil. Você é pai, pedir o próprio filho não é fácil. Você que é mãe, não daria. Ainda bem que Deus pediu para o pai. Abraão foi lá e olha, por 1 segundo que ele não mata o filho como Deus tinha pedido. Quando ele levantou o cutelo foi que o anjo disse: você quer me matar do coração? Não é? Diz: alto lá, você me deu o seu único filho, agora olha para o céu e veja quantos filhos você vai ter, porque você me deu um, eu vou te dar filhos como as estrelas do céu. Então Deus nos coloca sob testes, até que nós estejamos no ponto de assumir a função que Ele tem para nós e fazer isso com grandeza. José não tinha nenhuma vaidade de ser senhor do Egito. Meus irmãos, é assim que aconteceu com tantos outros homens da Bíblia. Daniel, por exemplo, Daniel foi levado como escravo para a Babilônia, mas Deus tinha outro plano na vida de Daniel. Você não se sinta pequeno ou diminuído, porque com certeza Deus está de olho em você, mas você precisa passar por todos os testes e provações. Todos nós teremos o nosso deserto, não se iludam, mas eu quero dizer que o deserto termina. O deserto não é para sempre. Todo deserto desemboca em Canaã. Todo deserto. Deserto não é terra de leite e mel. Leite e mel é lá na frente. Mas antes do leite e do mel, você precisa
passar pela provação do deserto sem murmurar. Então, você vai ter tudo de Deus, tudo. Diga amém. Então, meus irmãos, eu quero mencionar hoje aqui 4 características dos santos desta última hora. Há pouco tempo eu tive uma experiência com Deus e Ele me disse: marca na tua agenda 7 anos. E é neste período de 7 anos que Deus vai alcançar o mundo inteiro. E a igreja que está na mira de Deus é a igreja brasileira. A igreja brasileira. 2 netas nossas hoje estão no encontro de jovens. E a Noemi me mostrava algumas imagens. Centenas de jovens adorando, falando em línguas, outros caindo, outros sendo curados. E eu estive lá na África do Sul, na Jocum, e lá nós descobrimos que a Jocum está em 189 países, e 65% dos alunos da Jocum no mundo são brasileiros. Há algo tremendo que vai começar agora, já está começando neste ano e vai até 2028. E o estabelecimento do reino virá através de todos nós. Mas quem vai estar na linha de frente são os jovens. Tem jovens aqui? Amém. Que maravilha. Então a primeira característica deste grupo de homens e mulheres, desta última hora, que vai promover uma revolução no mundo, primeira característica é a compaixão. Diga, compaixão. Compaixão é quando o amor adquire forma. Pode dizer isso as mulheres? Compaixão é quando o amor adquire forma. A cruz do Calvário é uma mostra da compaixão de Deus. O mundo só será alcançado através de um povo com paixão. Diga, com paixão. Meus irmãos, se eu não tiver compaixão, e é impressionante que a Bíblia diz que Jesus olhava as multidões com compaixão. Jesus curava, abençoava, dava visão aos cegos, audição aos surdos, purificava os leprosos, não para demonstrar que tinha poder. Jesus fazia aquilo por compaixão. Ele tinha compaixão daquele povo sofrido, que gritava por socorro naqueles dias, esperando pelo Messias. Eu fico pensando que Deus poderia salvar os hebreus, um povo rebelde de índole má, a não ser um Deus de toda compaixão. O judeu, até hoje, eu vou muito a Israel, é um povo mau. Eles matam depois que perguntam o nome. Como que é teu nome? Pergunto para o defunto. São maus. E eu já tive dificuldade para entrar em Israel por causa do meu nome. Porque Sim é o deserto da Arábia. E Omar é o nome que mais usa na Arábia. E eles sempre quiseram saber por que eu tenho este nome. Da última vez eu passei tranquilo por causa da Noemi, porque Noemi é o nome judeu. E quando o rapaz da imigração falou, como mesmo? Ela falou, Noemi. Falou, oh, eu tenho uma filha com esse nome. E nós fizemos amizade, foi uma farsa. Veja como coloca o nome no teu filho. Evite, por exemplo, Nabucodonosor. Esses nomes assim, não coloque no teu filho, amém? Nem Artaxerxes, Mefibosete, nada disso. Meus irmãos, o Deus de toda compaixão, Ele
ultrapassou as fronteiras de Israel e mandou à terra de Nínive, uma terra de gente perversa, um profeta para pregar sobre arrependimento. E foi um sucesso, porque todos ali se arrependeram. Mais tarde, Nínive foi destruída porque desarrependeu. Voltou atrás e foi destruída. É interessante a cena ali da cruz, porque bastou uma sinalização daquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus, clamando por salvação, para que a compaixão de Deus se manifestasse, livrando do fogo do inferno. E Jesus imediatamente prometeu para ele o paraíso. Que coisa incrível! Um bandido, matador, assassino. Hoje você vai estar comigo no paraíso, porque este é o Deus de toda compaixão. Ele quer apenas que você se arrependa dos seus pecados, grite por ele. E eu fico impressionado de ver que Deus inaugurou o paraíso como ladrão. Só Deus poderia fazer um negócio desse. Não é verdade? Então, meus irmãos, muitos não entendem, inclusive, por que Jesus lavou os pés de Judas, aquele que iria traí-lo. Foi a compaixão que estava no coração de Jesus. Meus irmãos, e para fazer parte do reino, nós precisamos tirar de dentro de nós qualquer mágoa, qualquer espírito de reserva contra quem quer que seja. Caso contrário, o reino de Deus nunca será estabelecido por nós. Que a primeiríssima coisa que Deus quer encontrar em cada um de nós é compaixão. Se você não tiver compaixão, as pessoas que são com você, trabalham com você, vivem com você, vão tudo para o inferno e você não fala nada. Isso não é igreja. Não é igreja. Nós fomos salvos, somos sacerdócio real para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui com uma missão, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, para dar continuidade a este projeto maravilhoso. Então, tudo que Jesus fez foi movido pela sua compaixão. Jesus não rejeitou a mulher Maria Madalena, da qual expulsou 7 demônios, e ela passou a ser uma seguidora fiel de Jesus. Jesus não rejeitou Zaqueu. Os publicanos eram odiados pelos judeus porque eram cobradores de impostos, mas Jesus disse: eu vou hoje comer na tua casa porque eu quero te salvar. E quando Jesus foi à casa de Zaqueu, ele disse: hoje entrou a salvação nesta casa. Deus não é o Deus da exclusão, Deus é o Deus da inclusão. Diga amém. E a mulher samaritana, os samaritanos nem conversavam com judeus. Além de se converter no primeiro contato que teve com Jesus, se tornou uma missionária. Amém? E coisa incrível, tudo isso, veja que a compaixão é essencial para aqueles que querem implantar o reino. Senão, você vem aqui todo domingo, participa de um louvor maravilhoso como este, eu fiquei todo arrepiado. E vai embora, vai viver mais uma semana aí, não fala do amor de Deus para ninguém. Não é para isso que Deus nos chamou. Você não está de férias. Você tem uma missão, a palavra está perto de ti, está na tua boca, abre a tua boca e eu te encherei. Toda vez que você quer falar do amor de Deus para uma pessoa, Deus lhe dá inspiração.
E uma coisa que não tem na Bíblia é discípulo secreto. Ninguém sabe. Acho que vocês não se lembram, eu também não vou citar o nome, não. Um irmão nosso que foi para Rio Verde, e lá ele aprontou. E eu liguei para ele dizendo, irmão, e o testemunho, que é isso? Ele disse, não, aqui ninguém sabe que eu sou crente, não. Eu falei, deve ter muita gente por aí assim, não é? Discípulo secreto. Não, você é a boca de Deus, é a mente de Deus, é a mão de Deus para abençoar, é o coração de Deus para sentir. As suas pernas são as pernas de Deus. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Você sai daqui, vai para ali, para levar uma boa notícia de salvação. Feliz daquele que bate numa porta para dizer, Deus tem um plano na tua vida e me mandou aqui para orar por você. E pode fazer isso, porque ninguém está rejeitando a oração. Amém, meus irmãos? A segunda característica daqueles que vão implantar o reino de Deus nesta última hora é o compromisso. Diga comigo então, compaixão. 2, compromisso. Tem um texto da Bíblia que eu coloquei só um versículo, mas eu gostaria de ler todo, porque fala do reino. Abra aí sua Bíblia, o seu celular, por favor. Lucas 9. O mundo está moderninho demais, né? Ninguém nem carrega Bíblia mais. Mas celular você tem? Sim. Olha aqui, é um texto incrível. Porque aqui fica bem claro, tem que haver compromisso. Se nós não tivermos compromisso, não vai acontecer nada. Nada. Verso 51, e vamos até onde Deus mandar. E aconteceu que ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Diga, compromisso. Eu vou para Jerusalém, vou entregar a minha vida, vou morrer, mas vou cumprir o propósito do meu Pai. Compromisso. Agora, verso 57. Enquanto eles seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. O pai devia estar ali com 60, 20 anos depois ele ia seguir Jesus até o pai morrer. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultarem os seus mortos, você porém vá e anuncie o que, meus irmãos? O reino de Deus. Amém. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça da minha família. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Isso aqui está falando, meus irmãos, de compromisso. Deus, para fazer a sua obra, Ele está procurando pessoas de compromisso. No caso de Davi, que está lá em Atos 3, 22, é interessante que Deus parece que fala com a boca cheia: achei um homem que vai preencher todas as minhas expectativas. E o nome deste homem era Davi. Davi. Quando Jesus chegou, ele saiu procurando homens que têm compromisso. Onde é que Jesus foi? Foi procurar gente de serviço, gente de trabalho. Ele foi para a praia, ele foi para os vilarejos, ele foi para as aldeias, procurar gente que estava trabalhando, agarrado no arado. Gente que
têm responsabilidade. Não pessoas religiosas. Jesus não chamou nenhum religioso para ser seu discípulo. Pegou pedras brutas para lapidar. Trabalhou aqueles homens, e aqueles homens viraram o mundo de perna para cima, e o evangelho chegou até nós, o reino de Deus foi estabelecido, e está aqui hoje e agora, por causa daqueles homens comprometidos. É incrível que Deus tenha escolhido, por exemplo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era perseguidor da igreja, era um homem mau, colocava os homens na prisão, estuprava as mulheres eram forçadas. Deus olhou para ele e disse: eu preciso de um cara assim, cara de compromisso. Eu vou mudar ele, vou transformar ele, e nas minhas mãos ele vai ser uma bênção. Porque Deus, na realidade, precisa, nesta última hora, de um grupo de homens e mulheres que tem compromisso sério com Ele. Gente que não retrocede. Alguém pode dizer amém? Vou repetir. Hoje nós estamos vivendo no meio dos incrédulos. Eles estão indo para o inferno e parece que nós temos um esparadrapo na boca. Ninguém fala nada, ninguém faz nada, e Deus fica só olhando. Mas Deus está levantando um povo destemido, o povo de Joel 2, como nunca houve e nunca mais haverá pelos anos adiante. Um povo que tem compromisso com Ele, que entende este versículo: eu sou de Deus, eu sou da família de Deus, sou nação santa, sou propriedade exclusiva de Deus. Deus não é o segundo nem o terceiro na minha vida, Deus é o primeiro na minha vida. E quem dita as normas na minha vida é Deus, e acabou. Eu gosto de contar essa experiência. Já contei, não sei se eu contei aqui, mas eu fiquei muito impressionado, porque eu fui no Flamboyant, a Noemi foi comprar uma roupa para ela, e eu me sentei do lado de fora, que a gente fica esperando, né? E aí alguém sentou do meu lado. Eu puxei conversa, e eu sempre faço isso onde eu estiver. E aquele homem deu corda, eu fiquei feliz da vida. E ele fez algumas perguntas e eu comecei a explicar. Falei: é hoje, caiu na rede, é peixe. E comecei, expliquei o plano da salvação, tudo. Quando eu terminei, ele me estendeu a mão e falou assim: parabéns, pastor, eu também sou pastor. Mas eu estou aqui morrendo de vergonha porque eu não faço isso. Eu não faço isso. Mas eu vou fazer a partir de hoje. Porque do jeito que o senhor falou para mim aqui, não tem ninguém que não converte. E eu não vi mais, tomara que ele esteja por aí fazendo. Meu irmão amado, minha irmã, não perca oportunidade. Não perca oportunidade. Onde você estiver, seja boca de Deus. Tenha compromisso. Você fez com Deus, foi uma aliança, Ari. Você fez uma aliança com Deus. Você não está apenas namorando a Deus. Conversão é a aliança. Diga: conversão é aliança. Vocês sabem que quando eu vi a notícia de que a igreja da Coreia tinha 600 mil membros, eu não aguentei. Eu fui parar lá. Coreia do Sul, cidade de Seul. Seul. E eu fiquei muito impressionado com duas coisas. É o povo que mais ora no mundo. Mas eu tirei uma fotografia, mas isso foi no século passado. Não, já perdeu. Mas normalmente lá no monte de oração tinha em média 10 mil pessoas orando toda hora. É por hora. E depois que eles terminam, onde estava cada pessoa tem uma poçazinha de lágrimas, chorando pelas almas, pedindo a Deus compaixão pelas almas.
E depois lá no templo, quando termina a reunião, os líderes perguntam: o que nós vamos fazer agora? A igreja, em coro, diz: vamos sair daqui e procurar uma pessoa para servir. Eles vivem para servir. Meus irmãos, primeiro nós ganhamos as pessoas para nós, e depois as ganhamos para Jesus, não é verdade? Mas tem crente chato por aí, quer converter a pessoa na marra. Não adianta, meus irmãos, você quer tomar o osso de um cachorro, dê um filé. Não tente tomar o osso que ele te morde. Não é verdade? Mas pega um filé daqueles, Elton, que você prepara e dá para o seu cachorro, que ele solta o osso. Então Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Se você é de Deus, todo mundo sabe, vai saber que você é de Deus. E que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? A nossa vida tem que ser um farol. Temos que brilhar onde nós estivermos plantados. Então é muito bom ter compromisso. Aleluia, aleluia. Eu, quando me converti, era uma igreja tradicional, mas eu li uns livros avivados e eu fui orar, meu filho, fui orar. O meu pastor implicou comigo, meu pai implicou comigo, porque eu fiquei no monte orando 2 anos, e foi lá que nasceu a luz para os povos. Valeu a pena. Vocês conhecem a experiência que eu tive depois. Mas quando Deus me chamou, eu tinha namorada firme, ia me casar, tinha emprego, um dos melhores da cidade, lá em Anápolis. Eu era líder dos jovens da minha igreja, eu tinha tudo. Mas eu tive que abrir mão de tudo para obedecer um comando do céu. Hoje eu pergunto a quem me conhece aqui: valeu a pena, Maurinho? Hã? Maurinho converteu lá no quintal da minha casa. Esses meninos hoje tudo são bispos, são pastores. Só eu ali na Fama ganhei quase 200 jovens. Quase 200 jovens. O Ari foi conquistado nos atletas de Deus, não é? Caiu na rede é peixe, meu irmão. Os atletas de Deus. Hoje a igreja precisa de ter criatividade para atrair as pessoas. Eu não vi, mas eu sei que tem gente visitando aqui hoje. E eu quero dizer para os nossos visitantes: você não está aqui porque alguém te chamou, não. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui hoje. Porque Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Não estou falando aqui de religião. Religião é uma invenção de homens. Eu estou falando de um cristianismo puro que transforma vidas. É disso que eu estou falando. Agora, pelo texto que nós lemos de Lucas 9, o nosso compromisso precisa ser absoluto. Quem lança mão do arado não pode olhar para trás. É compromisso firmado. E Jesus foi bem claro, porque Jesus nunca tentou enganar a ninguém. Veja que o compromisso da igreja do primeiro século, ela produziu uma explosão de crescimento. Quando se tem discípulos comprometidos, há uma resposta imediata de Deus, gerando uma colheita maravilhosa. Uma igreja como esta aqui, comprometida, cria, meus irmãos, uma explosão, ou produz uma explosão de poder na região, e centenas e milhares de conversões. Mas pessoas comprometidas com o reino de Deus, em primeiro lugar. Digam comigo: em primeiro lugar, o reino de Deus, depois as outras coisas. Amém?
Mas só que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Ele cuida de você, cuida da sua família, cuida das suas finanças. Eu me considero hoje um pastor bem-sucedido, mas eu sempre fui assalariado. Mas Deus me dá tudo. Dei casa para os meus filhos, dei tudo para muita gente. Por quê? Porque Deus me dá. Se eu contasse aqui as experiências, como Deus me dá dinheiro, você não vai acreditar. Mas quem me conhece sabe que é verdade. Porque este versículo da Bíblia é verdadeiro. Primeiro o reino de Deus. Alguém pode dizer amém? Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar da tua família, dos seus bens. Aleluia. Então, a compaixão da igreja do primeiro século promoveu uma explosão de crescimentos. De crescimento. A terceira característica, a primeira qual é? Compaixão. A segunda característica deste povo que vai mudar a história é compromisso. E a terceira característica é fé. Fé. Eu te dei, meu irmão, aí Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, do verso 1 ao 3. Porque aqui mostra que tudo se processa pela fé. Tudo que eu falei aqui, se você não tiver fé, que vai acontecer, não acontece. E fé fé é certeza. Será que Deus vai fazer? Meus irmãos, a fé não questiona, não pergunta, a fé acredita e pronto. Vai fazer, porque eu creio num Deus vivo que não mente. O meu Deus não mente. Então a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mais 2 versos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Isso é fé. Você não está vendo, mas você crê. Você crê. E quando você crê, o impossível se materializa, se torna real. Por quê? Como? Você creu e Deus é que faz a obra. Deus é que realiza tudo por nós. Aquele emprego que você deseja vai cair de graça na sua mão, no seu colo. Lá em Deuteronômio 6 está escrito, Deus diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças. Estas coisas tu as inculcarás na cabeça dos teus filhos. Falarás delas andando pelo caminho, assentado à mesa, tu as atarás na sua testa e nas suas mãos. Se vocês fizerem isso, aí está escrito, eu te darei casas que você não pediu, não construiu. Eu te darei lavouras que você não plantou. Eu te darei o melhor emprego que você não buscou, porque você me ama e o condutor da história sou eu. Eu te dou o que você deseja. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Pare de correr atrás de coisas e comece a ser 100% fiel a Deus. Aí você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Fé, a incredulidade não dá um passo sem explicações prévias. Agora a fé não interroga, não calcula, apenas confia. Desde quando você está comigo, Mauro? É porque quando eu cheguei aqui, em Goiânia, primeiro eu era um cara improvável. Porque eu estava dentro de uma denominação que me perseguia, não gostava de mim porque eu era avivado. E tinha uma outra coisa complicada, a igreja não podia me pagar salário.
E o povo era muito pobre na Fama. Só tinha asfalto na Bernardo Saião. Tudo ali era terra. E eu com a minha Bíblia na mão, de casa em casa. Meu nariz chegava cheio de terra em casa. Mas eu tinha uma palavra de Deus e eu criei nela. Aquela igrejinha se multiplicou em Goiânia 33 vezes, inclusive aqui. Aquela igrejinha abriu igreja em todo o estado de Goiás. Aquela igrejinha abriu igreja em todo o Brasil. Aquela igrejinha abriu igreja em 12 nações já. Como é que isso pode acontecer? Você acha que é por causa dos meus olhos azuis? Hã? Não. É porque Deus é que faz. O que Deus quer é o meu coração por inteiro. Mas você precisa crer. Eu quero fazer uma pergunta ao Geiler, ao Mauro. Esta casa aqui tem uma palavra profética de Deus para este lugar? Tem? Então vocês agarrem na palavra. Tem que crer na palavra. Se Deus falou, Ele não é homem para mentir. Agora, tenham compaixão das almas e tenham compromisso. A fé, meus irmãos, ela pode mover os eixos do universo. É incrível o poder da fé. Diga amém. Aleluia. Aleluia. Quando eu falo parar, move os eixos do universo, porque quando Josué diz, sol, para, Deus teve que parar todo o sistema solar. Todo o sistema solar por causa da fé de um homem. Fé é uma coisa incrível, incrível. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida exige fé. Então estas três coisas andam juntas: compaixão, compromisso e fé. O Brasil vai iluminar o mundo com a mensagem do Evangelho. Você crê nisso? Levante a sua mão e diga: eu creio. Eu creio nisso. O Brasil foi escolhido para ser nação de avivamento. O povo de Joel capítulo 2 está brotando, está nascendo. Povo forte e poderoso como nunca houve e nunca mais haverá pelos anos adiante. Um povo que invade as casas, entra pelas janelas, entra pelo telhado. Eu pensava, mas será que a gente vai subir em cima das casas? Não, está falando da internet. A nossa imagem vai entrar em todos os lugares, entra de toda forma. Mas o Brasil vai ser um celeiro de homens e mulheres comunicadores da palavra de Deus com excelência. Amém. O Brasil foi separado por Deus para ser esta nação. Precisamos crer nisso. Eu quero que você levante seu braço assim e diga 3 vezes: eu creio, eu creio, eu creio nisso. Então, diga assim agora. Eu mando repetir para gravar, tá, meus irmãos? Digo, o campo de ação da fé começa onde as possibilidades cessam e onde a vista e a percepção falham. É aí que entra a fé. Daniel está indo para a cova dos leões, imagina. Cabeça erguida. Os leões estão famintos de boca aberta, aguardando. Lá era um calabouço. Empurrava a pessoa, ela saía escorregando. Quando caía lá dentro da cova dos leões, em menos de 1 minuto a pessoa era devorada. Daniel firme. Nenhum leão gosta da carne de um adorador, amém? Envenena eles. E quando Daniel vai ser empurrado, eu penso que ele disse: não precisa de empurrar, por favor, não precisa de empurrar.
deu uma cambalhota, caiu lá. Quando ele caiu, o anjo, pá, fecha a boca dos leões. E Deus faz isso conosco, mas Ele nunca falha. Mas é impressionante, Deus judia da gente. Ele só age na hora H. Deus te prometeu uma coisa? Continue caminhando, vai se cumprir. Mas é na hora dele. A agenda é dele. Mas vai se cumprir, porque a palavra de Deus não volta atrás. E não falha. Você precisa continuar crendo, crendo, crendo. Diga para alguém que está perto de você, continue crendo. Crendo. Amém. Muitos hoje estão vendo o que o diabo está fazendo. Meu Deus, o diabo quer destruir o Brasil. Eu digo para você, olhe para o que Deus está fazendo. Olhe, esqueça o diabo. Veja o que Deus está fazendo. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Diga amém. A quarta característica é o amor. Então vamos lá. Compaixão, compromisso, fé e amor. Eu colocaria outras palavras para falar a verdade, mas Deus me mostrou estas palavras. E eu fiquei muito impressionado. No Velho Testamento, Deus deu leis, normas, preceitos para o povo de Israel. Um povo organizado precisa de leis, de normas. Mas no Novo Testamento, Jesus disse, lá em João 13:34, se não me engano. Oi, paz do Senhor. João 13:34, Jesus disse assim, novo mandamento vos dou. Qual que é o novo mandamento que Ele nos deu? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é diferente não, não é menos. Da mesma forma que eu amei vocês, amem uns aos outros, e vocês vão ver, então, o que eu vou fazer. Porque tudo que eu disse aqui pode rasgar e jogar fora, porque se as nossas motivações não estiverem corretas, tudo que nós fazemos é perda de tempo. Porque o que valida tudo é o amor. É o amor. Agora, se você recebe este batismo de amor na sua vida, principalmente por almas, e uns pelos outros aqui também. Numa casa como esta aqui, ninguém pode passar necessidade de nada, porque nós somos a família de Deus e nós cuidamos uns dos outros. Amém, meus irmãos? Se alguém ficar desempregado aqui, a igreja vai ajudá-lo até que ele arrume emprego, mas fome ele não vai passar, porque isso aqui é reino de Deus. E a proposta do reino de Deus, ela é revolucionária. A Bíblia diz que na igreja primitiva não havia nenhum necessitado entre eles. Nenhum, porque eles não deixavam. E uma igreja que vive esse estilo, ela fica parecida com o céu, sim ou não? Sim, com o céu. Todos se ajudam, todos se amam, há um sistema de cooperação maravilhoso. Então, meus irmãos, eu vou dizer mais uma vez, tudo que eu falei até aqui não valerá nada se a motivação dos corações estiver errada. Você pode ser um fenômeno como pregador, pode dar pulos aqui, de sair até faísca para toda a banda, não vai adiantar nada. Você pode ser uma enciclopédia ambulante, um cara sabido, inteligentíssimo. A Bíblia diz que não vai adiantar nada se você não tiver amor. Você pode fazer as obras sociais mais incríveis do mundo, ajudar as pessoas pobres, até pôr fogo no corpo por uma justa causa. Não vai adiantar nada, perdeu tempo. Isso não será reconhecido no céu, porque você não fez com amor. Não basta fazer, tem que ter este ingrediente chamado amor. Aí sim, vai ser tremendo, tremendo. A Bíblia diz que algumas pessoas, inclusive, vão chegar no céu e dizer, Senhor, mas eu não estou entendendo. E os milagres que eu fiz?
Senhor, os cegos viram quando eu orei, os paralíticos andaram. Então o anjo, talvez o Gabriel, vai olhar lá, mas que não tem registro de nada que você fez, porque você não fez com amor. Então eu quero que você aprenda uma lição para sempre aqui hoje. O poder não está no semeador, o poder está na semente. Tem muita gente que foi salva por algum pregador picareta, mas estão na igreja hoje firmes, vão para o céu e o picareta vai para o inferno. Porque o poder está na semente e não no semeador. Então muita gente às vezes vai ser salvo pelo fogo, porque tem fé, e a salvação é pela fé, amém? Mas na hora de receber a sua premiação, o seu galardão, vai ficar um pouco decepcionado. Irmão, eu fiz muito mais do que isso, tem injustiça aqui no céu. Não, meus irmãos, tudo, eu vou dizer aqui, tudo que é feito sem amor não tem validade no céu. Então, por favor, vamos aprender isso de uma vez para sempre. Deixa eu dar um exemplo, eu gosto deste exemplo, é um dos que eu mais uso. Vocês se lembram de Pedro? Pedro negou Jesus e até praguejou. Numa linguagem bem do século 21, Pedro disse assim: eu juro que eu nunca vi esse homem. Imagina, irmão, Pedrão, covarde. Pedro era meio acovardado mesmo, ele era bipolar. Tinha uma hora que ele estava cortando a orelha de alguém para proteger Jesus, depois, olha lá o Pedro chutando as árvores, chutando as pedras, porque estava confuso, não entendia mais nada do que estava acontecendo, porque a prisão de Jesus não estava nos planos dos apóstolos, e eles não entenderam até aquela hora que Jesus veio exatamente para aquela hora, para dar a sua vida por nós. Depois eles entenderam, e isso foi uma revolução. Mas quando Jesus ressuscitou, ele disse para Maria: diga para os meus discípulos que eu vou esperá-los na Galileia, e não esqueça do Pedro. Diga amém. Porque Jesus sabia que ali estava um camarada de compromisso, que tinha amor, tinha compaixão. Tanto é que quando os discípulos vieram abraçar Jesus lá na praia da Galileia, Pedro foi o último. E quando Pedro chegou, ressabiado, custou olhar nos olhos de Jesus, esperando uma reprimenda daquelas. Mas Pedro, você, seu traidor, eu sempre te abençoei, te ajudei, agora você fala que não me conhece, mas que vergonha. Não. Quando Pedro chegou bem perto, Jesus disse assim: do you love me? Você me ama? Por que Jesus fez esta pergunta? 3 vezes, porque ele negou 3 vezes. Você me ama? Agora eu fico feliz com a resposta de Pedro. Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, ok, cuida das minhas ovelhas, porque o que está errado em você eu vou consertar. Amém? Então toda a igreja responda: só o amor responde à expectativa de Deus. Diga novamente: só o amor responde às expectativas de Deus. Não adianta tanta ação, tanta atividade, tanta coisa, mas se você for movido por amor, até Jesus disse: um copo de água que você der para alguém com amor, terá registro no céu, e você vai ter recompensa por isso. Diga: até um copo d'água. Até um copo d'água fria que você der a alguém, você será recompensado. Então Jesus viveu por amor,
morreu por amor e todos nós, aqui nesta igreja, nesta noite, crescemos na proporção que amamos. Não é na proporção que você adquire conhecimento, mais informações. Não. Nós crescemos em Deus na proporção que nós amamos. Diga assim, só o amor, esse lado aqui, nos leva à excelência. E eu explico. Para cada coisa extraordinária que fazemos, existe um caminho. Você, por exemplo, você quer ver milagres. Qual o caminho para o milagre? Diga, a fé. O caminho para milagres é a fé. O caminho para o santo dos santos, Mauro, é a santidade. O caminho para grandes conquistas é a coragem. O caminho para o poder, é a oração. Amém? Mas qual é o caminho para a excelência? Deus olhar para você e dizer, ele tem um espírito excelente, como Daniel tinha um espírito excelente. Qual que é o caminho para excelente? O amor. Eis que eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Aí Paulo faz um poema, o mais bonito do mundo, sobre o amor. Então, se nesta noite nós sairmos daqui com este propósito, que às vezes você, para ter compaixão, compromisso, do jeito que eu estou falando aqui, precisa de orar. O que me levou à angústia é que eu me converti e eu não via ninguém na igreja fazendo nada. Ninguém fazendo nada. Primeira coisa que eu fiz foi formar uma equipe de 12 jovens e nós viramos Anápolis de perna para cima. A Noemi sabe disso. Viramos a cidade de perna para cima. Nas ruas, até na zona boêmia nós íamos, mas com outra intenção, viu? Pregar o evangelho. Aquilo era uma loucura para muita gente. Mas, irmãos, naquele período de oração, Deus me deu uma compaixão por almas tão grande. E eu sempre pensei, um dia eu vou pregar sobre isso. Você quer compromisso, compaixão, você quer ter fé, você precisa orar. Pede a Deus que Ele vai te dar. Porque uma igreja, Geisler, deste tamanho aqui, promove uma revolução num bairro como este. Mas nós precisamos sair daqui hoje com este propósito. Meus irmãos, a oração por 4, como ela está escrita dentro do projeto Rota 78, cada um ganhando 4 em um ano. Meus irmãos, é algo tremendo. Eu trouxe inclusive aqui 3 revistinhas para quem não pegou ainda. Se você aplicar a oração por 4, toda a igreja, aliás, quer ter 20 mil membros aqui? Basta 20 pessoas, porque o menor virá a ser 1000. Uma pessoa ganha 4, as 4 são treinadas, preparadas, tem supervisão para não parar, ninguém desistir. Se os 4 ganham mais 4, são 16. Os 16 também são treinados, preparados, ganham mais 4, 64. 64 não deixa a peteca cair, todos continuam, são 256. Os 256, cada um ganha 4, 1024. Isso exige compromisso. Quem não tem compromisso não faz isso. E eu digo para você que aquilo que Deus me disse quando Ele me deu esta revelação foi oração, jejum e lágrimas adubam qualquer coração. Pode começar a orar por 4 pessoas com lágrimas, todo dia, de joelho, Deus vai salvar. Deus vai salvar esta pessoa. Por que é que as igrejas não crescem tanto hoje? Porque não há um projeto organizado. Às vezes o pastor até fala, vamos orar todo mundo por 4. Não é assim não. Isso não funciona.
Tudo aquilo que nós fazemos para Deus tem que ser excelente, bem feito e tem que haver compromisso. Compromisso. Se tiver 20 pessoas aqui para fazer isso, nós temos que ter o mesmo número de intercessores. 20 intercessores, e nós precisamos aí de pelo menos uns 10 supervisores, para não deixar parar o projeto. Meus irmãos, vocês vão ver onde esta igreja estará daqui a um ano. O reino de Deus estará sendo estabelecido de maneira extraordinária aqui nesta região. Aí, este cômodo aqui, tem que arrancar tudo, aumentar, e pode preparar para fazer 7 cultos por mês, por domingo. Por domingo. Agora eu pergunto, você crê? Ah, o pastor sonha demais. Não, eu já fiz isso na minha igreja. Funciona. E olha que não fizemos direito, porque naquela época tinha umas pessoas complicadas na igreja, duras para acreditar. Mas hoje as igrejas, como a igreja do Bispo Eduardo, a Anápolis, estão fazendo direitinho. Meus irmãos, a expectativa de explosão é algo incrível. Incrível. Aqui na Fama, agora, poucos dias atrás, teve 103 decisões no culto. Entendeu? Isso pode acontecer em qualquer igreja local da Luz para os Povos. Todo mundo envolvido, todo mundo crendo. Ninguém sendo só visitante da igreja. Ah, eu dou o meu dízimo lá, está muito bom. Não, Deus te quer como boca dele aqui na terra, comunicando a boa notícia da salvação. Você entra em contato com 6, 7 pessoas, para ver se pelo menos 4 topam. E você vai dizer, olha, nós estamos orando aqui pela região, posso colocar o seu nome na minha lista? A pessoa vai autorizar. E você faz com a segunda, com a terceira, com a quarta, faz com 7 para vingar 4. E aí esses 4 você vai trabalhar toda semana. Liga para ela. Diga, olha, eu estou orando por você. Você tem um pedido de oração? Tenho. Na terceira semana você diz, eu tenho aqui um vídeo de 3 minutos, me abençoa muito, você gostaria de recebê-lo? Eu vou te mandar. Pode mandar. E são vídeos muito bem feitos. Se você não souber uma fonte, eu tenho. Vídeos bem feitos. Na quarta semana, convida a pessoa para vir à igreja, para orar por ela de maneira presencial. Dos 4, se vem 1 ou 2, já é uma bênção. Mas você não desiste, continua, até que os 4 sejam convertidos, faz o CMC, se prepara, nós vamos voltar a ter o nosso Instituto Bíblico, se for preciso, vai para o Instituto Bíblico, sejam treinados também para ganhar 4. E aí, meus irmãos, em pouco tempo a gente ganha a cidade inteira. Eu estou falando aqui de uma igreja, mas imagina 100 igrejas envolvidas num projeto como este. Vai ser a nossa proposta agora por Conselho de Pastores de Goiânia. Amém, meus irmãos? Eu quero saber desta igreja, você está dentro ou está fora? Hã? Quem aceita um desafio deste para implantar o reino de Deus para valer nesta região aqui? Fique de pé. Quem tem dúvida não precisa. Fico muito feliz de ver a igreja de pé. E tem acontecido isso onde eu vou. Deus tem sido muito fiel. Agora, antes de orar por vocês, eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui que veio aqui hoje e que acredita que Deus te trouxe aqui hoje, porque Deus está conspirando a teu favor e quer te salvar. Deus quer te abençoar, quer mudar a história da sua vida. E quer que nós oremos por você aqui hoje. Levante assim sua mão. Se tem alguém,
que quer dar um passo de fé aqui hoje, entregando sua vida a Jesus, e quer começar uma nova história aqui hoje, só vou dar essa oportunidade. Deus às vezes só dá uma oportunidade. Jesus só passou em Jericó uma vez. 2 pessoas se salvaram: o cego Bartimeu e Zaqueu. Jesus está passando aqui hoje, dizendo: eu quero o teu coração, eu quero te salvar, eu quero te abençoar. Amém? Tem alguém que hoje quer dar um passo de fé aqui? Levante sua mão. Não? Ok. Então os membros da igreja que ficaram de pé e que querem aceitar este desafio de ser agentes de transformação aqui nesta região, então põe a tua mão no coração agora. Pai Celestial, Deus Santo e maravilhoso, eu entrego, Senhor, esta casa, esta igreja em tuas mãos. Quero pedir uma ação do céu sobre cada um. Opera, Senhor, na mente e no coração de todos. E que esta igreja se levante para ser boca do céu aqui, nesta região. E que a tua palavra possa borbulhar no coração de todos aqui nesta noite. Que sejamos homens e mulheres de compaixão, de compromisso, de fé. E que fazem tudo por amor. Senhor, que esta palavra agora seja aplicada em cada vida pelo teu Espírito Santo. E que este projeto que tu nos tens dado, Pai, de cada um ganhar 4 em um ano, que isso possa entrar no espírito de cada um aqui nesta noite. E que nós tenhamos, ó Deus, esta revelação, este entendimento de maneira clara. E que a tua obra seja gigante nesta região, usando esta igreja para isso. Que haja esperança de salvação para todos que moram nesta região. Em nome de Jesus, amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor.